Fala galerinha, tudo certo com vocês? Vamos falar das bases hoje? Então, meus queridos, lembrando que deixa aquele like, se inscreve no meu canal que é muito importante para que o YouTube ele entregue meu vídeo para mais pessoas e assim você me ajuda a crescer, tudo bem? Ó, hoje vamos começar as bases e de forma mais específica vamos falar da nomenclatura das bases. Vamos nessa? Então vamos lá, gente. A nomenclatura das bases pode ser dividida em duas partes. Primeiro, aquelas bases em que o seu metal ele apresenta um NOx fixo. E existem aquelas bases em que o metal vai ter um NOx variável. Aí eu tenho outra regrinha, tudo bem? Professor, me lembra aí quem são os metais de NOx fixo? Lembro. Metal de NOx fixo eu tenho elementos do grupo 1 da tabela periódica, metais alcalinos, elementos do grupo 2 da tabela periódica, metais alcalinos terrosos, tá? Eu tenho alumínio, zinco e prata. Então você tem que lembrar que todos esses metais vão ter NOx fixo e a sua forma de nomenclatura vai ser a mesma. Como é que a gente dá nome para essas bases? Primeiro, você vai colocar a palavra hidróxido, tá? O termo hidróxido vem de quê? De hidroxila. Lembra que as bases apresentam hidroxila para arrênios? Então eu vou colocar a palavra hidróxido, adiciono D e dou um espaço. Depois desse D, meus queridos, eu vou colocar o nome do elemento metálico que você tem. Então, por exemplo, se for sódio, eu adiciono a palavra sódio e assim por diante. Então vamos lá. Exemplo. Vou colocar aqui LiOH. Como é que seria o nome dessa base? Eu vou chamá-la de hidróxido de, e o nome desse metal é o lítio. Então, hidróxido de lítio. Lembrando que o lítio é o elemento do primeiro grupo da tabela periódica, seu NOx é fixo, beleza? Um outro exemplo. Vamos colocar aqui, ó, o alumínio, AlOH3. Professor, por que o alumínio tem 3 hidroxilas e o lítio tem uma? Porque o NOx do lítio, galera, é mais um. Então ele só precisa de uma hidroxila com uma carga negativa. Lembra que o NOx do alumínio é mais 3. Então o alumínio precisa de 3 hidroxilas e assim por diante. Então você sabe quantas hidroxilas o seu metal precisa pelo NOx que ele apresenta, tudo bem? Aqui eu tenho hidróxido de alumínio, belezinha? Então, para metais de NOx fixo, é bem tranquilo você dar um nome, fechou? Agora, se o seu metal tiver NOx variável, você tem outras formas de dar essa nomenclatura, tá? A primeira, gente, que eu vou te ensinar é pela variação de NOx. Você vai ter que fazer uma comparação. Você vai ter que ver na sua estrutura onde é que você tem um metal com maior NOx e onde é que você tem um metal com menor NOx, tá bom? Aquele que tiver o maior NOx tem que terminar com a palavrinha ico. E aquele que tiver o menor NOx vai terminar com a palavra oso. Aí eu posso te dar uma outra dica para facilitar a sua vida. Para você saber quem tem maior e quem tem menor NOx, você faz pela quantidade de hidroxilas. Aquele que tiver a menor quantidade de hidroxilas é o seu metal que tem menor NOx, beleza? Então vamos colocar aqui um exemplo, ó. Nós temos aqui FeOH3 e nós temos aqui FeOH, muito bem, 2, beleza? Gente, nessa primeira estrutura, eu tenho um ferro com NOx mais 3, e eu sei disso porque ele tem 3 hidroxilas. Na segunda estrutura, eu tenho um ferro com NOx mais 2. Então, qual é o nome dessa primeira estrutura? Eu vou chamá-la de hidróxido. Aí, nesse caso, você não adiciona a palavrinha de, tá? Você vai chamar apenas de hidróxido férrico. Hidróxido férrico, terminação ico. O de baixo, como tem menor NOx, eu vou chamá-lo de hidróxido ferroso. Muito bem. Terminação oso, beleza? Uma outra forma que nós temos também de dar nome é o seguinte, galera. É você colocando a mesma nomenclatura para as duas bases. As duas bases teriam o nome de hidróxido, vou botar aqui para vocês,
hidróxido de ferro. Então, hidróxido de ferro, bacana. E essa daqui também seria hidróxido de ferro. Só que é o seguinte, duas substâncias diferentes não podem apresentar o mesmo nome. Como é que eu vou diferenciar essas duas substâncias? Nessa primeira, o NOx do ferro é mais 3, concorda? Então eu vou colocar hidróxido de ferro, aí no finalzinho eu escrevo, ó, 3 em algarismos romanos, tudo bem? E o hidróxido de ferro aqui embaixo mais 2, eu vou colocar hidróxido de ferro, vou colocar aqui embaixo, ó, 2. Então você tem as duas formas de escrever. Qual que é o mais comum? A de cima que está em azul, né? Porque ela confunde mais e você tem que ter uma noção aí se existe ou não uma outra base, quantas hidroxilas ela vai ter, belezinha? Galerinha, tamo junto, beijão e até a próxima aula.